Como vocês sabem, as fintechs têm aberto espaços em vários setores da economia. Inclusive, agora existiu uma nova categoria onde a gente vê fintechs que começam a ajudar no pagamento de bônus e incentivos para funcionários de empresas. Para falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com o Daniel Moreira, que é CEO da Hub4Pay, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, host aqui do podcast que fala sobre inovação financeira, fintechs e afins. E dessa vez, como eu falei no comecinho, apresentando e trazendo uma tese que eu particularmente não conhecia dentro desse meio, com a Hub4Pay aqui do Daniel. Então, Daniel, prazer ter você aqui para a gente poder discutir, falar um pouco mais sobre isso e tentar explorar tanto quanto como que começou essa tese, como que vocês surgiram, a Hub4Pay, e outras coisas que eu tenho preparado de pergunta para vocês. Mas, meu caro, antes de mais nada, gostaria que você se apresentasse mais e voltasse até alguns passos para falar como que você fazia antes da Hub4Pay e como que a empresa e essa ideia da empresa surgiu, cara. Pô, muito obrigado aí pela apresentação, Brunão. Feliz demais aí. Sou um cara que gosta muito de financeiro, mercado financeiro, gosto muito de tecnologia. E vou falar um pouco do Daniel, né? O Daniel, basicamente, eu comecei a empreender em 2011 com software house, né? E sempre fui um cara meio inconformado com o lance da software house pelo fato de não dar continuidade nos produtos, né? Então, pô, cara, você vai lá, começa a desenvolver um produto para o cliente, começa a fazer uma tecnologia e muitas vezes ela é periférica na empresa, né? Sim. E às vezes mata o produto, não dá continuidade. Então, eu comecei trabalhando muito em digitalização. E paralelo a isso, até dando um passo um pouco para trás, eu entrei no mercado de incentivo e premiação porque eu era funcionário numa empresa nesse segmento. E esse cara que era o meu antigo chefe virou meu primeiro cliente. Olha. Então, eu trabalhava como na parte de tecnologia dentro dessa empresa, que era uma agência de marketing de incentivo. E eles trabalhavam muito com eventos, muito com contratação de terceiros para PDV, evento de trade marketing. E eu era o TI lá naquela empresa. E aí eu pedi as contas e fiz esse meu primeiro cliente, né? Meu ex-chefe virar meu cliente. 2011 lá. 2011. Eu montei a Geek Pro. E aí eu montei essa empresa e essa empresa atendia uma empresa de incentivo. E eu fiquei no paralelo atendendo essa empresa de incentivo. Foi muito legal essa história, porque aí em paralelo a isso, eu ainda pedi para ele me indicar clientes e consegui otimizar o custo dele, né? Eu falei, ao invés de você me pagar um salário, eu viro seu fornecedor, eu consigo otimizar o tempo, você vai pagar menos, você vai economizar. E aí dali eu segui ali nessa trajetória. E aí eu fui nisso até 2017. E aí, em 2017, eu fui convidado por o filho do dono dessa empresa a desenvolver a ser sócio de uma empresa. Então, é muito legal porque eu era minoritário nessa empresa. Sim. Só que o que acontece, e que é muito no mercado de agências e de premiação e incentivo, é muito low-tech, ou seja, é muito pouca tecnologia. E existe um movimento muito grande e uma necessidade muito grande nesse mercado. E aí, com isso, eu fui entendendo essas nuances e aí também teve um movimento que os meus ex-sócios eram dois, né? Um foi morar em Barcelona, o outro quis tocar o mercado financeiro, sair do mercado de incentivo e premiação, muito porque se confundiu muito com o mercado de benefício flexível. Pô, bom ponto isso aí, hein, cara? Bom ponto se você poder falar um pouco mais disso depois, um pouquinho mais pra frente. Porque é diferente, Sim, né? claro. E aí, o que acontece? Ele falou, pô, a gente vai ter que captar, eu não tô numa vontade de trabalhar com venture capital, de trazer investidor, de fazer toda a rodada, a empresa já é lucrativa, então a gente acabou trabalhando um acordo ali, e aí eu comprei a participação dele, fiquei majoritário na empresa. E aí eu reformulei a empresa, né? A gente pivotou a empresa. Era Geek Pro ainda? Não, era Geek Pro, depois eu montei a Hub Geek. Aí da Hub Geek era a 4Pay, virou Hub4Pay. Legal. E aí a Hub4Pay eu refundei ela, absorvi parte do time, absorvi uma parte da estrutura. E aí essa empresa a gente transformou de fato num negócio diferente do que estamos agora no tempo atual. Eu trouxe o Sandoval Martins, que foi o CEO do Buscapé, que hoje é sócio da Hub também, criou a Múltiplos lá atrás, então legal, é um cara que entrou, hoje está no CapTable, aí trouxe o Denis também, que é o nosso CTO, o Felipe, que é ex-PicPay, e a gente começou a compor um time novo na Hub. Quando foi isso? Em um ano, agora final do ano passado, né, 23 para 24, já faz
um ano, e nesse um ano a gente dobrou de tamanho, mudou branding, mudou posicionamento, começamos a se posicionar como a fintech das agências, e aí a gente foi num movimento totalmente diferente. Que legal, cara. Não, interessante ver essa trajetória e essa tracionada mais recente, né, do que vocês estão fazendo. Como eu falei assim, até eu vejo muita tese diferente e tava fora do meu radar o que vocês fazem, né? E como é que era assim, cara? Até tentar entender mais o mercado. Como é que eram estruturados esses programas de incentivo para prêmios corporativos, no contexto empresarial? Isso aí é o quê? Era algo que o RH resolvia? Ou, como você falou, que existia uma agência ali que você chegou a trabalhar no começo, que se virava para resolver isso? Então, assim, quais são as empresas, elas usavam soluções de fornecedores? Me explica como era esse mercado antes da dor que você detectou e dessa roupagem que você está trazendo agora. Perfeito. Cara, é bem legal, e isso é um ponto interessante porque eu fui estudar muito mercado, né? E aí, eu vou trazer um dos caras que praticamente é o pai do incentivo no Brasil, que é o Gilmar Caldeiras, que montou a Incentive House lá em 80. Então, esse mercado é antigo. Caramba. E depois foi adquirida, a Incentive House foi comprada pela Indered, Ticket, né? E o Grupo Accor. Mas esse mercado como um todo, ele é um mercado que começou com cartão de vale presente, vale cartão ali, premiação, né? Entendi. E de fato, é um mercado que ele foi crescendo, né? Através das agências, através dos setores de vendas e marketing. Então, é uma verba que se confunde muito com RH, mas não tem nada a ver com RH. Não tem nada a ver. Porque aí talvez que dá a confusão dos benefícios flexíveis. Exatamente. Claro, o benefício flexível, vale alimentação, ele se popularizou, mas existe toda uma agenda, principalmente marketing promocional, cashback, própria fidelidade também, entra um pouco nessa nuance de incentivo e premiação. E isso está muito ligado ao mercado de trade marketing, mercado de terceiros. E o Brasil, cara, e aí por isso que a tese é legal, é um mercado muito informal, é um mercado que tem uma dor muito grande nesse segmento específico, e a gente buscou eficiência nesse mercado com o meio de pagamento. E como que a gente começou a trazer isso? Eu fui fazer, obviamente, benchmarks fora, e estudar também o que daria para aprimorar disso. E o primeiro ponto foi engenharia voltada para isso, né? E aí, assim, respondendo a pergunta, onde que se encaixa o mercado de incentivo? Todas as empresas no Brasil podem fazer um programa de premiação, e isso teve depois da reforma trabalhista de 2017. E aí, existem formas legais de você fazer isso, ou, por exemplo, promocional, que é o CCAP, geralmente muda o nome, mas você faz uma campanha regular, né? Via um portal ali, Caixa Econômica, ou um portal... Como ter aquela característica de sorteio, né? Para sorteio. Registrado, né? Assim. E aí existem algumas regras para você poder fazer isso, assim como existe, por exemplo, para você pagar um benefício. Tá. E aí a gente estudou muito esse mercado e falou, cara, vamos ser eficiente nisso com cartão de premiação, sem saque, com saque, que ele vai poder ser usado, por exemplo, como incentivo flexível, só que voltado para esse nicho. Então, o que tem do benefício, a gente foca no incentivo. Então, eu posso travar para usar só para viagem, eu posso fazer um cartão presente para você que você vai usar só em posto de gasolina, eu posso criar ou integrar, por exemplo, uma plataforma de pontos que a gente tem parceria hoje, que essa plataforma de pontos você troca por um cartão de premiação. Então, na agenda de meio de pagamento para premiação, a gente se especializou. Entendeu? E também difere também o rol das coisas que são abrangidas aí, né? Exato. Porque às vezes o modelo de incentivo ele não tem recorrência. Pô, como é que eu vou monetizar um produto que não é uma conta bancária, é um cartão de uso que é one shot? Que o usuário só vai usar uma vez só. E como que eu tenho uma experiência de fluidez, de agilidade? E aí a gente foi melhorando isso na tecnologia. Então, com um link, né? A gente tem hoje um produto que é o Link Premium Card, que eu mando um link para você no WhatsApp. Você clica nesse link, faz um QAC mais facilitado, não tem o mesmo onboard de um banco, porque eu sei a fonte pagadora, né? Então, por exemplo, eu estou atendendo a indústria, é uma empresa gigante que a gente atende, cara, hoje mais de 1.200 empresas, grandes empresas, e aí essa indústria que vai pagar, eu já sei que ela está pagando, ela emitiu a nota, a gente fez todo o procedimento com ela, e eu vou distribuir um pagamento ali de R$200 para um premiado. Entendi. Então, por exemplo, research, resposta de pesquisa, plataforma de ABM, entra também isso. Então, por exemplo, vou pagar um terceiro que indicou meu produto, marketing de indicação. Então, entra nas agendas de marketing. A gente fala que a U4P ela tem 3 teses principais: Martech, Fintech e Sales Tech. Eu ajudo na venda, ajudo no marketing
e ajudo com a questão financeira, a tecnologia financeira voltada para payout, ou seja, para pagar. E a gente viu essa agenda e falou, cara, tem um universo gigantesco, ninguém está olhando para isso com eficiência no modelo de startup, tanto que ano que vem a gente está lançando, por exemplo, o Hub for Travel, que vai ser voltado para viagem corporativa, e também a conta global, onde eu vou pagar não só brasileiros, mas estrangeiros também. Olha então, só. eu fiz uma parceria com uma empresa de câmbio, que tem um câmbio as a service. Sim, Eu sim. integro com eles e a gente começa a fazer a parte de cross-border. Ou seja, eu recebo toda a verba de marketing aqui do Brasil e faço essa premiação global. E a gente tem muita empresa no Brasil que tem mais de 100 países. Exemplo, a gente atende, que eu posso falar, a Tramontina. E hoje a Tramontina precisa pagar em mais de 100 países. Então, isso é uma agenda muito interessante. E começou assim, no trade marketing, área de vendas. Então, pô, eu tenho lá um vendedor da loja, que está lá na frente de loja, e ele vai indicar um seguro. Sim. Então, você não pergunta de quem que é o seguro, mas ele está estimulado, incentivado a indicar aquele seguro. E assim, todos os clientes, né, que a gente vai falando, eles falam, cara, eu não sabia que eu podia fazer isso. Pô, como é que eu faço para pagar uma pessoa, né, que eu não... Eu dou exemplo, Uber. Uber, antes de ser regulado, ele precisava pagar 100 mil vendedores. Como que eu dou saída disso? Como que eu faço isso de uma forma mais eficiente e legal, fiscalmente falando, dar saída, distribuir, ter uma tecnologia que faz um payout eficiente. Então, nessa agenda, aí é que a Hub4Pay entra, entendeu? Que também tem um domínio do que a gente entende de trâmite regulatório, tributário, né? Da onde essa grana sai, para onde ela vai. E você falou, porque eu imaginava que muito do que vocês faziam era olhando da porta para dentro, né? Muito do incentivo do funcionário. Tanto que, assim, tem um paralelo interessante, que a gente teve um episódio aqui recentemente com o Thiago Vicente lá da CRM Bônus, né? Eles fazem muito nessa pegada de loyalty, olhando para vendas, né? Muito para venda, para sales, né? E aí também trabalhando muito engajamento, experiência do usuário, né? Fazendo o cara girar e consumir, ter uma recorrência ali, né? Vocês olham muito, nesse caso, para dentro, mas também, pelo que você me falou, tem talvez algumas coisas parecidas, vocês acabam também entrando no mercado do que eles fazem, mas não sei se mais incentivando o vendedor nas campanhas, do que tentar estimular o comprador. Eu não sei, assim, só para tentar entender um pouco mais isso e também entender como é que vocês estão endereçando esses desafios, porque você citou alguns produtos. Então, assim, se a gente puder dissecar um pouco mais de como vocês têm feito isso nas diferentes linhas, Aerolink e tudo mais, e também junto aqui tentar entender de onde que vem pensando no contexto da empresa, de onde vem essa verba, assim. É uma grana que geralmente está no colo do marketing, é uma grana de performance ali que o cara tem para pagar meio que uma bonificação e ela é revertida para esse formato, ou não, ou é dissociado? Não, perfeito. Eu acho que, né, vou colocar o primeiro ponto que eu acho que é bem legal, que é essa questão de quem usa, né? Então, assim, de fato, hoje eu vejo que o nosso produto ele é muito mais endereçado para os terceiros que têm alguma ligação direta com aquela empresa, né? De venda, o promotor, alguém que está ali no ponto de venda, que não necessariamente é funcionário ou colaborador direto daquela empresa, mas que é engajado a distribuir. Vou dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, se você for comprar um iPhone, um celular. Vou comprar um iPhone na loja, né? Sei lá, vou numa fast shop, vou numa loja específica ali e vou comprar um dispositivo móvel e esse dispositivo móvel vai me oferecer um seguro. Esse seguro ali dentro, a loja já ganha, já tem uma parceria definida, mas eles fazem campanhas de incentivo, de premiação para engajar esse vendedor que tá lá das 9 às 6 da tarde para vender aquele seguro dele. Porque ele tem a opção de vender 3. Mas ele vai vender aquele porque tá tendo uma campanha direcionada para aquele cara. Ou, por exemplo, no posto, sei lá, o cara vai te oferecer um óleo da marca tal, porque a marca tal tá fazendo uma campanha de engajamento, de incentivo dentro dessa estrutura. Mas aí o acordo é com... O acordo é com o player, né? Com a marca, que também tá ganhando. Com o posto, com a Fast Shop, né? Exatamente, com a Fast Shop, com as Casas Bahia, com o varejista ali que tá na frente e com o vendedor dele. Só que isso é bom, por quê? Porque é uma remuneração extra, é um incentivo a mais para aquele vendedor. Dá vazão ao produto. Todo mundo ganha.
Entendeu? Interessante. Então, não é tanto a fidelidade quanto, por exemplo, os nossos amigos ali trabalham, né? Voltado para o consumidor final engajar a consumir mais naquele estabelecimento do varejo. Que incrível, cara. Entendeu? Você havia citado para mim, Moreira, a questão de benchmarks internacionais. Eu olhei coisa lá fora. Você pode contar um pouquinho mais? Porque eu realmente me surpreendi quando eu ouvi a tese de vocês pela primeira vez e até Legal. com outros detalhes que você está me dando aqui agora. Mas você pode contar um pouquinho mais sobre esses benchmarks globais, esse processo que você fez, como é, e também tentar dar uma clarificada que você falou que aqui, de alguma forma, esse mercado existe desde a década de 80, né? Talvez você falou, vocês detectaram o filão, falou, pô, dá para informatizar, dá para escalar, botar um formato de startup aqui nesse ambiente, mas eu queria entender também como que isso rola lá fora, somente mercado, eu sempre falo, para essas questões de vendas e incentivo, o mercado norte-americano costuma ser a referência. Então, tenta exemplificar para a gente um pouquinho mais. Não, perfeito. O mercado americano, ele é, assim, o mercado de gift card no mercado americano, ele é brutal. Né? Então, e assim, por mais que o mercado americano seja extremamente liberal com relação a pagamentos, ele também é bem taxativo com relação a impostos, né? Com remunerações e com relações de trabalho e ganho, né? Por mais que eu possa chegar lá e falar, olha, vou fazer um trabalho com você, vou te dar aqui $300 pelo dia. Tá. Perfeito, mas esses $300 que o trabalhador ganhou, ele também vai pagar um imposto, né, morando ali nos Estados Unidos de forma regular, sobre aquele aumento de capital. E existe no mercado americano muito forte esse mercado da gratificação, do incentivo, muito mais que no Brasil, assim, absurdamente maior. Inclusive, foi trazido de lá, o Gilmar trouxe esse modelo lá de fora. E o que é interessante que eu estudei? Lá, eles usam muito mais o gift card. Tá. Né? Como incentivo. Como incentivo. Tá. Então, é muito grande. Eu peguei várias referências de fora. Então, existem algumas empresas que eu peguei do modelo. Então, a Tremendos, a Runa, que trabalham. E trabalham também com payout em dinheiro. Tá. No cartão pré-pago, no cartão presente, que é o que a gente trabalha. E aí existe também, né, no mercado, essa questão hoje do Pix, né, que está em alta. A própria discussão do Drex também, que eu participo muito, então tem algumas iniciativas, a própria Pagos, que eu estou entrando agora, a Ampro, que eu faço parte do comitê de incentivo. E a gente está fazendo, de fato, muitos estudos, até porque a minha tese é captar, né? Então, ano que vem a gente pretende fazer captação. E uma das ideias foi entender o mercado. E realmente o mercado falta informação do incentivo. E aí, quando eu olhei o mercado americano, eu falei, cara, o mercado americano é muito grande isso. Por exemplo, para você ter uma ideia, hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa, hoje você faz um monte de pesquisa, cara, o engajamento é muito baixo. As empresas que trabalham com pesquisa de produto, pesquisa de desenvolvimento, sofrem muito. Tem lá, e assim, eu já me cadastrei com umas empresas lá fora, os caras pagam muito. E são os tickets altos, porque eles têm uns enquadramentos. Se o cara ele é a persona perfeita para aquilo lá, beleza. Se não é, ele já te splita fora, né? Exatamente. Então, assim, Google, software... Porque o que acontece? Lá eles são muito fortes em P&D, né? Então, em pesquisa e desenvolvimento. E para você trabalhar bem em pesquisa e desenvolvimento, você tem que engajar a pessoa a pagar. Então, esse mercado é absurdo. Então, uma das frentes que a Hub pretende abrir em 2025 é também o research. Tá. É ajudar as empresas de pesquisa, os institutos. Hoje a gente já tem alguns trabalhos com o IPEC, que é o antigo Ibope, que a gente trabalha com eles, justamente para isso. Eles têm ali a regulação própria para poder fazer isso, mas como, por exemplo, um cartão de presente, um embandeirado, Mastercard, que ao mesmo tempo eu também garanto que aquilo não vai virar dinheiro in natura, e que eu dou uma segurança jurídica maior, no Brasil é muito importante. E no mercado americano, isso também acontece. Então, não é diferente. E a gente estudou muito esse modelo lá fora, e a gente trouxe o quê? Esse core de tecnologia. Porque como o mercado no Brasil ele já existe há bastante tempo, a gente está falando no mercado que, pela última índice de pesquisa amplo, é de 14 bilhões de reais. Olha aí, cara. Né? E é um dado relevante. Ele teve uma tendência de crescimento por conta da reforma trabalhista, que incluiu que prêmio não é salário. E isso deu uma reforçada no meio. E ter uma empresa que monta para você um modelo ali quase que plug and play, de campanha de incentivo, com regulamento, começo, meio e fim. A gente hoje acaba tendo também programas de canais e a gente atende empresas e agências de incentivo, porque a gente não quis canibalizar o mercado. Eu falei, cara, eu quero ser muito eficiente na tecnologia, no core, e eu forneço a tecnologia para essas agências, forneço essa tecnologia. Então, eu já fui uma agência, eu passei a ser um fornecedor dessa tecnologia. Então, essa foi a grande virada da Hub. Sim. E aí eu comecei a, obviamente, fornecer tecnologia para essas agências e olhar essa agenda com muito mais atenção
e que é um modelo de ecossistema de longo prazo. E que no futuro, óbvio, a gente vai ter ali uma possibilidade de benefício flexível, a gente vai ter ali uma possibilidade de crédito. Então, a gente tem essa visão de médio e longo prazo de que a gente vai ser um ecossistema de payout futuro, entendeu? E uma porta de entrada é o incentivo. Porque hoje os clientes que eu atendo, eu não iria atender se eu fosse um banco, se eu fosse uma fintech, se eu fosse uma empresa de benefício. Entende? É interessante que é um bicho diferente, né? Assim, você precisa... A grana precisa circular por essa via. Ela circulava de uma... Não, o recurso, né? A bonificação, a premiação. Não como grana na ponta, mas com essa característica, com esse viés. E realmente dá para entender que tem um espaço. Você estava falando em relação até a esse ecossistema todo que vocês estão construindo aqui em conjunto, né? E imagino que vocês também trabalham com vários instrumentos, outros provedores de tecnologia, fornecedores fornecem também, em alguns momentos vocês estão fornecendo também para essa indústria. Você pode descrever melhor esse ecossistema de vocês? Como é que se dá essa interação, os instrumentos? Eu, por exemplo, como eu não tinha conhecimento do tamanho, por exemplo, desse mercado, você consegue precisar mais ou menos qual que é o mercado endereçável de quantas agências de incentivo a gente vê aí no mercado hoje? Esses caras geralmente eles fazem só isso ou eles também são uma agência de marketing? É uma divisão de uma agência de marketing? Só para poder também a audiência entender. Esse é um dado bem interessante, assim, que eu até posso trazer aí até primeira mão, né? A gente tem feito esse diagnóstico internamente, né? Hoje existem mais ou menos uma média que a gente mapeou de 50 agências que são diretamente de cartão mesmo, assim, de cartão de premiação, pagamento de ponto, plataformas de pontuação voltada para fidelidade, tanto endomarketing quanto trade marketing, né? Sim. Então, endomarketing é aquele mais voltado para dentro, de gamification. A tendência de gamification também é muito alta. Então, criar o mesmo modelo de jogo, de gaming, né, pro colaborador é uma tendência muito forte. E você vai dando ali loots, vai dando ali pontos para esse cara. Esse cara engaja troca, pra caramba. Engaja. Aí o cara troca por viagem, por curso, por educação, por layoff. Então, esse é uma tendência de alta muito grande. Esse é o modelo. Um outro modelo também... que é muito forte, que é esse modelo do cartão de premiação, é mais ou menos isso. Existe também o mercado de marketing promocional. A gente participou de várias promoções aí com várias agências. Hoje a gente atende mais de 12 agências de marketing promocional, entre elas grandes agências. Esse universo eu sei que tem bastante player mesmo. Então assim, cara, teve várias campanhas aí, por exemplo, teve agora da Netflix com a Wandinha, da Oreo, teve a campanha que a gente participou junto com foi o da Elma Chips, que foi 50 anos Elma, que estava em todo o Brasil, em todo o KV, você via ali. Então, era aquela... você participa e ganha, né? Então, foi junto com a Actuel, com a KM. Então, assim, essas campanhas de marketing promocional, eu não posso dar dinheiro em espécie, né? Existe um regulamento que trava isso. Então, é meio que um incentivo flexível. Eu consigo, por exemplo, hoje com o MCC, com a tecnologia do merchandising, travar o uso do cartão só para viagem. Então, você fala, pô, Daniel, eu quero nessa campanha de incentivo fazer um cartão sugestão só para utilização de pagamento de viagem. Booking, Airbnb, eu travo no merchandising isso para o cara e distribuo um cartão para ele de R$5.000 que ele vai poder pagar ali o colaborador, o terceiro indicador, com essa tecnologia. Isso de forma extremamente eficiente e escalável, com um onboarding mais fácil, porque eu sei quem está pagando, o cara vai usar uma vez só, o usuário ali ele vai usar uma vez só, o agente que vai receber aquele prêmio, e depois aquela conta, né, ela se encerra. Então é muito diferente de uma conta que você tem manutenção, você tem que dividir rentabilidade, você tem que dividir ali um monte de receita diferente, né? É totalmente diferente. Então quer dizer que é aberta uma conta para essa ocasião e encerra ela ali na vigência da operação. Exato. Né? Interessante. E aí pensando em relação à dinâmica, porque você falou aí do meandro do burocrático, né? Que tem que... primeiro, o parceiro que você faz, o Booking, você fecha esse acordo com ele diretamente para poder esse crédito chegar lá, ou existem APIs, ou precisa realmente de uma conversa com esses players, eventualmente fazendo um onboarding de um decolar no ecossistema de vocês, para vocês terem, ou é o contrário, é o cliente, né? E também é uma curiosidade que eu tenho, vocês estão muito mais na frente tech, ou vocês pensam também em campanha junto com os caras, se envolvem em um nível um pouquinho maior, né, para poder desdobrar isso e eventualmente até buscar um parceiro para premiação que eles
pensaram na troca de mecânica, ideia. né? Exato. Não, legal. Ótima pergunta, né? O primeiro ponto, respondendo a questão do cartão. Na verdade, hoje é o contrário. Na verdade, a gente fala que é o famoso efeito onda, né? Então, eu primeiro desenvolvo a trava do meu lado, usando a mesma tecnologia do benefício flexível. Tá. E aí, o que eu faço? Pela Mastercard, pela bandeira que a gente atua hoje, eu travo o uso naquele estabelecimento específico. Ah, tá. Então, eu consigo enxergar da minha infraestrutura o que vai usar e o que não vai usar. Entendi. Entendeu? E aí o operador consegue travar isso na campanha. Então, eu posso criar ali só com posto de combustível. E aí, eu travo do meu lado. Entendeu? E aí, qual que Qualquer posto ou posto de uma bandeira? Porque assim, dá para poder saber, às vezes cruzando, né, no CNPJ, na questão de atividade econômica do cara, né? Pelo nesse nível. KINAI, nesse nível. No nível KINAI. É pelo KINAI. Então tá. eu falo, qualquer posto no Brasil inteiro, pelo KINAI. Ou se precisar ser mais detalhado, eu travo por CNPJ. Então eu posso fazer uma campanha numa rede, por exemplo. Sim. Entendeu? Só que em vez de eu ser o broker fazer a parceria direto com ele, é o contrário. E aí, pensando a longo prazo, eu imagino que, obviamente, hoje a gente tem parceiros também de gift card, então já existem alguns gift cards que a gente estabelece, mas o gift card ele é muito mais tímido no Brasil, né? Então tende a abrir também essa demanda e, obviamente, aí você dá aquela gratificação ou a premiação e entrega esse prêmio de forma segura juridicamente para as empresas e em larga escala. Né? E aí quem opera isso é a agência. Então, nosso objetivo não é montar campanha, não é fazer o regulamento, não é fazer o gamification. Eu sou plug and play. Eu plugo nesses caras, entrego o core disso em meio de pagamento. Por isso que a gente hoje vem sendo reconhecido como a fintech das agências. Entendi. E entrega uma eficiência. Por muito tempo, quem fazia isso muito bem foi a AcessoCard. Isso que eu ia falar, Acesso, que foi um cara que meio que puxou esse puxou esse mercado de cartão pré-pago. Exato. Né? E essas empresas usavam o white label da AcessoCard. E a AcessoCard foi comprada e vendeu, aí teve aquelas mudanças, virou a Bankly, que aí entrou com a estrutura de Bank as a Service. Verdade. E mudou um pouco o core, né? E aí a gente era cliente da AcessoCard. E aí eu falei, cara, eu preciso de algo mais eficiente. E aí de buscar algo mais eficiente, a gente virou coemissor, né? Internalizaram por vocês mesmos. Internalizaram, e aí a gente teve muito mais poder de olhar esse mercado como core e falar, cara, dá para ser mais eficiente. Então, por exemplo, hoje, a maioria das agências low-tech que trabalham com incentivo e premiação não tem, por exemplo, o Cardless. O que é o Cardless? Eu pago com aproximação Apple Pay e Google Pay. Entendeu? Sim. E aí é menos custo de emissão, porque aí entra a sustentabilidade, SG, você diminui a emissão de plástico. E vamos combinar, pô, Bruno, eu vou pagar o cara lá R$100, cara. Aí eu vou gastar 30 para mandar 100. Entendeu? Não faz sentido, cara. Sim. E aí, obviamente, existem muitas agências usando o Pix. Eu acho interessante o Pix, mas aí você insere que... Na lei fala, pô, você pode pagar em dinheiro, mas tem muita empresa que o compliance não quer dar, nem que seja R$10 em dinheiro na conta daquele usuário, entendeu? Sim. Então, por mais que esteja na lei que é seguro você fazer Pix, existe ali uma segurança maior de você dar num cartão pré-pago. Sim. Você garante que aquilo é uma antecipação de consumo, você tem mais conformidade legal utilizando o cartão. Então, a gente entende que... E aí até entra depois aquela discussão do Brexit, que assim, eu etiqueto melhor o dinheiro que eu estou pagando uma gratificação que é uma antecipação de consumo. Esse é o papo que você está dentro da discussão do Drex, então. Exatamente. Porque eu etiqueto aquele recurso junto de uma campanha de incentivo, a gente também aplica boas práticas, as agências de incentivo, as agências promocionais fazem uma campanha e você garante uma jornada mais segura e eficiente. E assim, em larga escala, pô, a gente tá falando às vezes de pagar 30 mil pessoas, cara. Porra. A gente matou muita dor no mercado. Principalmente porque a gente focou no cardless. Então, você imagina que eu tenho o produto que nem eu te falei, o Link Premium. Eu mando um link pra você recebe o WhatsApp. Você clica no WhatsApp, faz um onboarding ali simples, você já sabe de qual campanha que você está participando. Então, por exemplo, vê um convidado aqui no Fintech Talk, você fala, ó, toma R$200 aí de Uber pra você poder voltar para casa, não sei. Pô, obrigado por ter vindo. E aí você manda esses R$200 para ele clica, aceita, já recebe um link tokenizado do cartão, ele já pode usar para consumir. Entendeu? E aí, na verdade, por exemplo, aí não tem nem a emissão do plástico, né? E aí ele encampa isso numa wallet... Ele pode adicionar numa wallet. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui o meu cartão da Hub, que ele já tá aqui.
Então já põe no legal. Apple Pay, já põe no Google E aí você já usa ele pago. até dar uma limpada nele, mas É. aí o saldo fica... Ele também tem prazo determinado? Tem um prazo de 1 ano, entendeu? Prazo de 1 ano, tá. Porque expira o saldo, porque não é uma conta corrente, é uma conta de consumo. Sim. Entendeu? E aí, vamos dizer, o cara tem lá, era um crédito de R$100, né? E aí ele fez 80 e tal, ficou sobrando ali uns 20, vai dizer que é num restaurante. Ele pode pegar uma refeição, uma parte, pagar com esse resto, uma parte complementar com outra e zerar, dependendo pra da zerar. modalidade é livre, ele zera. Ele zera. Exatamente, ele zera, paga ali o Spotify, come, viaja, paga o que der ali tudo, até o estacionamento e encerra, entendeu? E aí tem categorias também, tem a categoria que ele pode pagar boleto, que ele pode recarregar celular, então tem módulos dentro que a empresa escolhe e inclusive até transferir o dinheiro, entendeu? Entendi. E aí consegue transferir. Pô, Igual milha, né? É igual milha, na verdade. Mas é igual, mas é diferente. A gente tá falando. Mas tem essa questão de expirar e tudo mais, esse lance. Não é rentabilizável, ele não vai ter CDI, não é uma conta de banco, né? Claro. É uma conta que a gente fala de antecipação de consumo. Ele, você tá direcionado pra você gastar esse dinheiro. Saquei. Entendeu? Não. E isso dá uma segurança jurídica maior para todas as partes. Mas em ponto interessante, realmente, assim, vocês ocuparam um espaço que, em certa medida, a Acesso fazia, mas sofisticou pra caramba. Tipo, o que se faz. E com Drex, mais ainda, elementos, né? Mas interessante ver como essa posição talvez mais neutra, né? De vocês não entrarem com a inteligência de uma campanha, vocês estão ali só provendo, os caras continuam fazendo ali e tem essa relação, né? Como é que... Até tentar entender também, vocês falaram que tem uma porrada de cliente também... A relação direta com esses clientes ou o intermediário? A gente tem relação direta. Também, né? E a gente começou a trabalhar, porque como eu conheci o mercado, então eu conheci, cara, Brasil Pré-Pagos, que é a BPP, conheci a Acesso Card, entre outros players no mercado. E aí, o que eu entendi, né? Eu falei, cara, qual a jornada que hoje que eu vejo que tem mais, que é mais deficitária e que ninguém tá olhando? Uhum. E aí, no modelo de escala, né? E aí, eu peguei um pouco, eu conheço muito o pessoal do Fitbank, a própria Stark, então, olhei o modelo de Infratech, né? E de Bank as a Service, e basicamente eu falei, a gente vai criar no Brasil o Rewards as a Service. Boa. Então, toda a agenda de meio de pagamento voltado para premiação, para incentivo, para fidelidade, numa estrutura core de meio de pagamento, a Hub4Pay entra. Por isso que a gente está trabalhando hoje em parceria, por exemplo, com a Treviso, que é uma estrutura de câmbio, para fazer o core de câmbio. Então, toda a parte de câmbio as a service com eles, a gente está internalizando, está estruturando, então a gente pega vários players e foca numa agenda. E aí você tem uma agenda de longo prazo, que é o primeiro. Obviamente, eu tive que encampar um trabalho de que em tese, um ex-concorrente passa a virar meu cliente, né? Então, a gente começou esse movimento, assim, falando mesmo abertamente, eu vou me posicionar agora como a fintech das agências. A minha ideia é criar uma política de no compete, de fato, com o mercado e mostrar isso de fato, porque o que aconteceu? Por muito tempo, o Acesso Card e outros players do mercado, e aí eu posso falar isso, eles acabavam canibalizando, eles acabavam indo pro cliente final, Então, assim, óbvio, se um cliente vier direto, a gente atende, mas a minha ideia não é atender o cliente final direto. Sim. A minha ideia é ter esses players, abrir mercado. Então, eu tenho um senso muito grande de comunidade. Claro. E quando eu penso em comunidade, eu falo, cara, o Brasil tem mais de 2 milhões de empresas. E o que eu vejo? Hoje, as campanhas de incentivo, elas rodam muito nas grandes. Uhum. E onde que está a maior parte do dinheiro? Eu vi, inclusive, aqui no podcast, em alguns convidados, que está nas pequenas e médias. Sim. O que move o Brasil é o empresário ali que tem 30 colaboradores, 50 colaboradores, 100 colaboradores. Se eu começar a educar o mercado, as agências, a atender também e dar escala para atender esses caras pequenos e dar uma conformidade legal, eu ganho o mercado. Então, a minha visão é ganhar mercado, é estimular outras empresas que sabem fazer uma campanha de marketing digital, que possam usar estratégias de research, que possam usar estratégia de trade marketing, porque eu vejo também no marketing mesmo que tem algumas estratégias que são meio saturadas. Total. Né? E você começa a usar estratégias diferentes e adaptar isso, que não só as grandes utilizam, você começa a fazer um diferencial. Então, a minha ideia é encabeçar o quê? Os canais, né? Que foi o que fez a Hub crescer. Eu comecei com os canais, então eu comecei, cara, com escritório de contabilidade, com BPO, com canais de fato. E aí eu comecei a educar o mercado que, olha, você vai poder pagar a premiação com segurança jurídica e esses caras acabam sendo ali um modelo que revendem o produto. Sim. Então eu vejo muito ser uma ferramenta, de fato,
né? E um core desse mercado e crescer mercado, atender os players, atender as agências e focar nessa agenda de tecnologia que já é uma agenda grande. Entendeu? Com certeza, tem É. muita coisa para ser feita. Escala, né? E interessante que você falou, né? Que no final vocês estão muito inseridos em ecossistemas de terceiros, né? Muita gente precisando também desse tipo de operação. Uma coisa que eu tenho curiosidade aqui é em relação à questão de trato tributário, eventualmente, disso aí. O que difere, assim, em linhas gerais, assim, pincelar quando você está remunerando não, você tá incentivando, premiando esse cara, e você geralmente tem uma linha diferente ali de tributário mesmo? Como é que eu acho? Essa eu acho que é a pergunta que eu mais escuto, né? Que é, na verdade, o que acontece? Existem algumas regras, né? E principalmente a questão, que são duas agendas, né? Uma é a questão trabalhista, né? E aí existe a questão remuneratória. E outra é a questão do imposto de renda, né? E da questão dos impostos e tributos. Então, existe uma linha muito forte ali, que é o seguinte, eu preciso criar uma campanha de incentivo, eu preciso estar com... É quase que um modelo ali de você criar um DocSign ali, você criar um termo, você criar um regulamento, e dar escala para isso. Então, em linhas gerais, você garante que você está fazendo as boas práticas, e a gente faz esse trabalho junto com os nossos clientes, de garantir que eles estão fazendo a campanha seguindo as boas práticas, né? E que não existam abusos no uso da ferramenta. Porque, de fato, a ferramenta ela tem um economics muito grande para a empresa, em linhas gerais, tributariamente falando, e essas linhas elas precisam seguir, obviamente, as boas práticas de conduta, né, tributária. E aí, essas linhas a gente coloca lá, olha, habitualidade, período da campanha, como que você vai fazer, por que é melhor pagar, às vezes, num cartão do que pagar depósito em conta direto, qual que é a diferença entre uma gratificação e uma premiação, né? Então, eu posso pagar um prêmio de aniversário, eu posso pagar um prêmio... E ainda tem muita coisa que está em discussão e que eu, inclusive, como parte do comitê da AMPRO, que é a Associação de Live Marketing, a gente vem trazendo e defendendo isso, né? Então, a gente tem uma grande parceria, por exemplo, com o Dr. Ricardo Bichara, que ele traz essas teses e essa defesa no mercado, né? Agora está em discussão também no Senado a questão da isenção do imposto de renda na premiação, ali nisso, e tá rodando. Mas, via de regra, você faz a dedução na fonte, mas ainda assim você tem por exemplo, empresa de lucro real, a minha nota fiscal, a forma como eu emito isso, deduz do custo da operação. Então, você tem como dar saída fiscal desse recurso e do trâmite, né? Porque é um acelerador de vendas, na verdade, né? É uma grana que talvez, assim, bem... simples, de uma forma bem simples aqui, o cara estaria alocando uma grana para uma campanha, né? Sei lá, às vezes o cara está fazendo isso digitalmente com grandes players, big techs, mas ele está resolvendo, né? Talvez até dentro da empresa ela está alocando isso aí como uma verba que é acoplada à verba de marketing mesmo, tá ali para poder tentar acelerar, só que com uma parte disso aí indo direto pro cara que tá fazendo a venda, né? E tem uma questão que eu acho que é a melhor, que aí o Bank as a Service facilitou muito para você dar poder de banco para as empresas no modo geral. A tese nossa é a mesma, voltado para essa linha voltada de incentivo e premiação, que é o quê? Toda a questão regulatória. Então, meio que a gente ajuda essa questão regulatória de como fazer isso. Eu vejo inúmeras empresas falar, cara, eu não sabia que eu podia pagar prêmio, que eu podia pagar um terceiro, que eu podia pagar... Porque aí, às vezes tem que ficar indo atrás do cara para emitir a nota, o cara tem que emitir a nota para mim com um KNAI específico. Então, em linhas gerais, todo mundo ganha. Inclusive o Estado. Por quê? Porque eu falo, olha, vamos fomentar, você está girando economia, esse dinheiro está circulando no mercado, é uma renda extra, às vezes, se for numa linha remuneratória, está muito claro no texto da lei. Você tem que recolher na fonte? Tem, mas aí eu tenho uma nota, eu tenho uma campanha, eu tenho um processo e eu faço o payout. E também tem a questão do valor percebido. Tem detalhes na campanha que fazem toda a diferença. Comunicação, eu mandar uma mensagem no WhatsApp do cara, olha, você ganhou R$300 do prêmio. Toda vez que o cara usar, vai aparecer o extrato com o nome da empresa ou da campanha. E aí, por que é legal travar o saque? Tem campanha, o cara ganhou R$100 mil. Velho, o cara vai ter que gastar R$100 mil e ele vai ficar lembrando a marca o tempo todo. Então, ele vai ser impactado com a marca. É verdade. Entendeu? É diferente de você dar o dinheiro em espécie, que ele vai gastar ali e acabou.
Sim. Entrou como um Pix. Agora, se ele fala, puta, eu tenho um cartão de premiação, que eu vou ficar olhando esse cartão toda semana, e eu vou ter que ficar gastando esse cartão aqui com a marca, e eu vou lembrar da marca. Ele vai falar, pô, comprei uma TV. Pô, a marca lá, a Fintech Talks me deu. Pô, comprei um tênis. E fica lá no push notification dele que ele gastou e recebeu essa premiação. E a gente pensou até nesses detalhes da personalização. Ah, então, isso é interessante para poder dar esse reforço. Faz parte, né, Da jornada. de pensar essa jornada. Mas é isso que você fala, assim, cara, se fosse pagar uma grana dessa diretamente, é um problemaço, é uma dificuldade, e existe uma regulamentação própria para esse tipo de coisa que eu acho que é interessante e que não tem a ver com benefícios flexíveis que a gente vê. Não tem que a ver. que é a pivotada, a viradinha que abre esse mar aí para vocês de possibilidades. E Moreira, conta para mim aí um pouquinho de... Você falou tem bons clientes, até quando entra no site, os caras bem grandes. Você tem alguns cases que você pode compartilhar com a gente, assim, interessantes? Eventualmente até mesmo de nível de resultado ou de mecânica de como se dá algumas dessas operações junto aos clientes de vocês? Sim. Eu acho que o primeiro ponto que é legal assim, de destacar é o nível de recorrência. Tá. Então, a gente tem hoje muitos clientes que fazem inúmeras campanhas, e aí são várias campanhas, e muitas que têm um nível de compliance absurdo, obviamente, são empresas muito grandes. E também um mercado que vem crescendo, que eu acho que vai ser uma tendência para o ano que vem. Isso já se mostrou no mercado, né? Não tem como não falar que o brasileiro em si, pro bem ou pro mal, ele é um cara que gosta de apostar, né? Então, é um cara que gosta... E aí eu entro até numa tese... um pouco mais para trás, porque, cara, estamos no final do ano, a gente pensa, né, ou no começo do ano, ou nessa jornada de, geralmente, finais de ano, que é o quê? O bolão, todo mundo gosta da Mega Sena. Então, assim, é sempre recordes e recordes. Então, na verdade, a aposta, a premiação já é algo que, historicamente, para o brasileiro, ele já tem isso. Né? Então, por exemplo, o cara não gosta de aposta esportiva, o cara não gosta de jogo, mas ele jogava na loteria no final do ano. E aí, pensando nisso, o que a gente vê, né, hoje? As promoções, o marketing promocional, ele tende a crescer muito. Que é o que estimula o consumo. E gamificado. E aí ele ganha. E aí, o que eu vejo? As agências, elas estão trabalhando muito nas premiações em pílulas de ticket médio baixo, para ter mais pessoas que são impactadas com o ganho. Porque o que eu faço? Eu consigo, imagina que assim, eu vou fazer uma campanha, por exemplo, um case muito legal é o da Alma Chips. Então foi quase 4,5 milhões de reais distribuídos. Sim. Só que boa parte desses prêmios não eram prêmios altos, eram prêmios de R$100, R$200. Ou seja, é mais fácil você encontrar alguém que ganhou, que foi impactada com a marca, que falou, olha, pô, eu ganhei o prêmio da Alma Chips, eu participei e ganhei. Então, quando você consegue fazer um payout e distribuir mais pessoas, que mais pessoas são impactadas com a marca, o valor percebido é maior, o engajamento com a marca é maior, o consumo é maior e, inevitavelmente, né, você tem um resultado maior de vendas. Então, assim, eu não tenho exatamente o número, mas eu sei que pelo número de campanhas promocionais que se intensificou no ano de 2024, a gente participou de várias. A gente teve por exemplo, da Chevrolet, junto com o pessoal da Dev Parts, que foi muito legal, que foi revisão premiada. Então, você rojava a roleta e aí que coisa, você ganhava a premiação ali e na hora já recebia uma notificação no WhatsApp. Mas aí o cara recebia um crédito e aí ele usava esse crédito para fazer o consumo? Consumo geral. Não, mas assim, a revisão premiada, assim, ele fazia a revisão e aí ele concorria a R$500 no cartão. Entendi. Entendeu? Achei que fosse... E aí tem o quê? A jornada de ser rápido. Porque aí ele bateu ali, o sistema já bate na nossa API e já devolve para ele o valor ali no cartão, ele ativa e usa. Que esse era outro problema no mercado antigo. Velocidade, que é você... cara. O cara até esqueceu que ganhou o prêmio. Que doideira. Entendeu? Então, toda essa jornada, ela muda totalmente. E aí você aumenta o estímulo. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter bons resultados no ano que vem. A gente quadruplicou de tamanho em 2000. Assim, é muito legal a nossa jornada. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho da Hub, porque a gente demorou... ali nessa jornada antiga, a gente, trabalhando com o Cudicol, era 600 clientes, né? Num período ali de 5 para 6 anos ali. Sim. E em um ano, hoje a gente tá com 1.200 clientes. Que legal, cara. Porque a gente escalou muito. E muito também veio com as agências. Estão nadando num mar, assim, totalmente azul, né, cara? No oceano azul, É. porque eu desconheço outros caras que estão
E aquilo, vocês compuseram uma equipe aí pesada de gente Sim. que é do meio de startups e tal, que vivenciaram muita coisa nesse sentido, né? Muito interessante. E é legal que você falou em relação ao pinga-pinga, assim, todas essas empresas de consumo, né? Elma Chips, esses caras que geralmente eles fazem muito dessas campanhas para dar uma bombada, e são várias campanhas diferentes para dar aquela bombada de vendas. E é interessante pensar nisso, né? Às vezes os caras fazem uns ticketzinhos menores, mais gente ganha, mais gente fala, propaga o brand awareness, leva pessoas ao consumo. É bem interessante pensar também sobre essa ótica. E cara. tem um ponto que é legal, até pra elucidar, que, cara, microinfluenciador. Ah, sim. O próprio usuário, cliente final que consome a marca. Muitas marcas, muitas vezes, ela não consegue dar desconto só. O valor percebido do cashback ficou muito em alta. A gente vê que muitas dos bancos, as instituições financeiras, elas tendem elas começaram a usar muito o modelo de cashback, né? Eu, particularmente, prefiro muito mais o banco que não me dá ponto, que me dá cashback. Por quê? Porque eu já tenho ali o recurso na minha conta e eu uso, eu abato da fatura. Sim. Então, existem índices também que mostram que esse valor percebido do cashback ele é muito grande e as marcas tendem a utilizar cada vez mais isso para estimular o consumo. Porque muitas vezes o cara não consegue usar o produto várias vezes, né? Isso é verdade. Por exemplo, vou fazer uma revisão. fazer a revisão, vou concorrer a um prêmio. Vou fazer tal coisa. Então tem o engajamento, tem a gamificação. E aí volta nesse impulso que a galera gosta de participar de uma promoção, de um ganho e tal. Então é muito legal que as empresas, as agências têm colocado isso. E eu vi também que era muita gambiarra, né, no mercado. Então tinha muita adaptação. Vou usar uma empresa de meio de pagamento para fazer isso, para fazer a promoção, mas aí a jornada é diferente, é uma jornada de banco, né? Então teve esse movimento também, a gente percebeu essa dor no mercado e a gente tancou essa dor. E aí a gente começou a pegar essa jornada. E assim, entrou muita campanha, muita promoção. A gente praticamente triplicou o time. E a gente nunca captou ainda. Então, a única entrada que teve foi o Sandoval Martins, foi o nosso sócio atual, né? E aí eu comecei a criar um modelo, na verdade o modelo que eu criei de VC ali, de Venture Capital, foi muito mais para trazer grandes talentos, porque eu não tinha como pagar todo mundo, eu falei, cara, vamos apostar lá na frente, então eu invisto em pessoas de gabarito alto, então, por exemplo, o Felipe Cavalieri que entrou, o próprio Matheus, que é um executivo da Azul, que está hoje como head nosso, então assim, eu montei um time estruturado, falei, galera, eu vou te pagar um pouco menos agora, vou premiar vocês, vou incentivar vocês com ações da empresa, vocês fazem um vesting e depois, obviamente, quando a gente for abrir rodada, a nossa tese já é uma rodada de tração muito mais agressiva, pensando em ecossistema. E eu acho que ainda o mercado não tá tão ciente. Grandes caras, obviamente, fazem isso há um tempão, mas aí eles já acessam, vocês já estão em cima desses caras pela rede de agências que vocês também trabalham. Mas eu acho que tem muita coisa para desbravar de muita gente. Você citou um caso interessante, a questão do cashback, né? A gente vê muito cashback, mas talvez algumas coisas que vocês conseguem trazer para o jogo traz mais criatividade, traz novas formas mais criativas e diferentes de se encaixar campanhas, porque também o cashback só, qualquer ação é cashback, não, mas ação específica assim, assado, te dá esse benefício e o cashback, às vezes, desse jeito de vocês, dá para fazer umas jornadas mais gamificadas, porque vocês têm mais munição e mais armamento para isso do que, às vezes, só algo que o cashback é bom, mas eu acho ele super basicão no que ele se propõe. Não que não seja efetivo, mas é que é basicão. E com mais gente no mercado entendendo, você vai ver mais dores e capacidades, né, para fazer esse tipo de coisa. E falando um pouco, até olhando para tecnologia, possibilidades, né? A gente tem falado muito no mercado, né, a gente também fala muito aqui a respeito de IA, pessoal utilizando tecnologias novas. Vocês têm flertado, utilizado isso? A gente recebeu, quando a gente falou do Thiago Vicente aqui, que ele deu exemplo de, inclusive até olhando para o mundo de loyalty personalizado, loyalty inteligente, que entendendo que a pessoa engaja diferente, obviamente que é um contexto ali diferente do de vocês, mas vocês têm olhado para essas ferramentas, como vocês têm implementado? Você falou do Drex, eu achei super legal de ver essa realidade tokenizada que a gente está caminhando, vocês já se posicionando. Como é que vocês estão trabalhando tecnologia também? Pô, animal. Meu core é tecnologia, né? Hoje a gente tem um advisor também de tech, o nosso CTO é um ex-Nokia, né?
o Denis também. Então, a gente tem hoje um time muito de tech, né? O meu background é técnico. Obviamente, a gente usa muito. Então, desde o D0 que saiu, né? Que a OpenAI abriu ali, que a gente começou a usar as LLMs, a gente começou a testar. A gente hoje tem, por exemplo, na Hub, inclusive, para os canais, para os parceiros, agentes IA. Legal. Então, a gente criou e ensinou eles, por exemplo, a fazer um modelo de legal opinion, um SDR de vendas. Então, hoje a gente já dá a ferramenta. Hoje, por exemplo, no nosso time interno, a gente tem um modelo ali no Pro, que a gente faz o onboarding com o nosso chat. Então, a gente criou vários agentes próprios para o time utilizar e a gente vem calibrando eles dentro, muito integrado já com a API. Então, a gente já usa um pouco mais, um uso mais heavy da inteligência artificial. E, obviamente, a gente vai começar a ter um cross com um alinhamento de dados, né? A gente ainda é um pouco... a gente ainda quer entender mais as questões, inclusive até regulatórias que tendem a vir por conta de confidencialidade. Então, a gente tem uma parte muito sensível, principalmente quando fala de meio de pagamento, porque são dados ali que a gente também evita, né, de sair do ambiente nosso, né? Então, existem alguns dados que, obviamente, a gente não está cruzando tanto, não está trabalhando, mas o que é dados mais sensíveis, menos sensíveis, a gente opera com IA. E obviamente, cara, quando você cruzar meio de pagamento, inteligência de dados, e aí você consegue fazer, o que eu posso ganhar mais com o parceiro? Então, tô vendo que a galera gosta mais de viagem. Isso vai induzir o uso para a gente poder direcionar para um produto de turismo como a gente já está usando. Sim. Então, hoje eu já tenho uma base de que se eu sei que o hábito de consumo dos meus premiados, das agências, e aí eu vou trazer o volume de várias... E aí, por isso que a magia da mesma forma que o Bank as a Service trouxe o modelo de você ter mais eficiência, né? Para uma empresa que às vezes vai usar pouco, mas você dá mais poder de banco para essa empresa, no meio de incentivo é a mesma coisa. E aí eu consigo entender, a galera tá consumindo mais gasolina, combustível. Por que eu não faço uma parceria com um posto de gasolina? Vou direcionar mais para esse cara e aí eu consigo ter um referral, uma comissão sobre esse ganho maior do que se fosse diretamente com a bandeira. Não que não tenha, mas eu consigo ter uma inteligência de uso maior. E assim, não tem como não usar, né? Sim. Então a gente vem usando muito, principalmente para uso mais interno, mais de ferramental, mas também já vem usando para essa questão de melhorar a eficiência do consumo e de como que a gente vai poder colocar isso de forma clara para as campanhas. É uma inteligência que ajuda vocês a entender preferências, né, dos premiados de uma forma geral e se aproximar de indústrias que estão sinérgicas aí com o que a galera tem interesse, né? Você havia comentado a questão da conta global, que é mais uma capacidade para vocês. Então, a gente está falando também de, eventualmente, vocês estarem dando essas premiações em moeda estrangeira para poder fazer a aquisição de produtos que têm seu valor cotado em moeda estrangeira? Seria isso? É exatamente isso. A gente vai atender, na verdade, empresas no Brasil, existem várias que são multinacionais, inclusive várias são clientes nossas. E só para você ter uma ideia, a gente está com lista de espera. Pô, que legal. Porque elas precisam pagar pessoas não residentes do Brasil. Ah, que coisa, na verdade. Você tem bastante gente, inclusive com ali no período que teve a pandemia, se acentuou muito o home office e com certeza teve um cross. Então, pensem que... mas existem muitas pessoas não brasileiras que moram no Brasil pelo custo de vida. Sim. Né? Infelizmente, a gente está vendo aí a condição vai ficar cambial. Cada vez mais eu tenho alguns amigos que não são brasileiros que amam o Brasil. Né? Porque eles ganham em dólar e pagam em real. Igual quando a gente amava a Argentina, muita gente morava... Tinha gente que eu conhecia que morava na Argentina, comia bem e tal, e pagava menos. Exatamente. E querendo ou não, o Brasil, para quem tem dinheiro, ele é muito bom. Sim, cara. com então, certeza, ele tem é verdade. praias muito boas, ele tem locais ali muito bonitos, que a pessoa fica ali, trabalha, vive, e aí ela, às vezes, vai ganhar uma premiação, um incentivo. E aí a empresa que tem um recurso que entra aqui do Brasil e ela quer pagar estrangeiros, a gente faz o cross-border. Então, é um caminho de você fazer a aquisição dessa verba, desse recurso, e fazer o payout para isso de forma global. E, de novo, fazendo o benchmark que eu fiz
de empresas internacionais que já fazem payouts globais. Ah, Então já existem empresas americanas que fazem o cartão pré-pago em várias moedas. sim. Eu falei, por que não a gente fazer isso? Não tem ninguém fazendo. Vamos atrás, vamos meter a cara, vou falar com quem faz câmbio, vou falar com quem faz, vamos ser parceiro e vamos estruturar. E estamos estruturando. E dá um apelo mais global porque vocês estão fazendo e também pensando em outros horizontes aí. E também é legal porque, assim, como seria muito mais difícil eu captar individualmente esses clientes. Mas Sim. como eu tenho agências muito criativas como parceiras, Bom. as agências têm lá, pô, agora na prateleira tem aqui o cartão global. Pô, Daniel, vamos oferecer. Então, é muito mais fácil replicar isso para esses meus clientes. E por isso que eu falei, a agenda de incentivo ela é uma agenda muito grande. E aí eu começo a construir esse ecossistema e eu vou usar, entre outras parcerias, por exemplo, vendo aí turismo. Então, a gente vai ter, por exemplo, solução de viagem. Então, com parceiro de turismo, um dos maiores players aí de turismo, a gente está alinhando com eles também uma parceria para emissão da passagem. E aí você começa a pegar essa agenda e falar tudo que for de premiação, de incentivo, a Hub4Pay de alguma maneira vai atender. Obviamente aí tem também os outros produtos. Então, pô, a gente pode trabalhar no cartão corporate, a gente pode trabalhar em outros modelos. E a chance de pivotagem num eventual crescimento muito grande, num eventual M&A, também é muito grande, assim, né? De vários caminhos. Né? E no final, essas linhas novas que vocês vão abrindo em termos de produtagem aí, é mais peça de Lego que você joga na mão da galera das agências para poder pirar na criação Eles são bons nisso. de incentivos. E é isso, assim, porque quando você tá falando de jornada, de gamificar, você tem que trazer sabores novos pra galera e testando pra turma engajar diferente, porque ficar sempre, às vezes o número de combinações aqui... os caras já tentaram muita coisa, né? Dá para poder fazer mais e é interessante essa sacada da conta global. E Moreira, falando aqui um pouco agora de ambiente competitivo, assim, como é que sim, duas perguntas assim já encaminhando até mais para o final. Como é que vocês enxergam o ambiente competitivo, né? No meu ponto de vista aqui, eu conheço só vocês que estão fazendo isso. Podem ser que tenha um mercado para mais. Então, entender um pouco isso e um pouco da visão de vocês para daqui a 3 anos. Vocês falaram que estão nessa jornada para 25 em dar essa crescida, em eventualmente captar, né? Mas aí, se puder falar dos próximos 3 anos desse cenário, seria ótimo. Perfeito. Bom, eu acho que um ponto bem legal, né, que a gente identifica para longo prazo é, de fato, se consolidar no mercado, né, ser essa referência. Talvez acho que a Acesso Card foi por muito tempo, né, com as agências, com as empresas mais low-tech no modelo de cartão de premiação. Então, a nossa tese de médio e longo prazo é se consolidar com isso, é ser extremamente eficiente nessa agenda, nessa jornada, né, em vários aspectos. É crescer mercado, então é abrir mercado, ampliar o leque de opções. Eu entendo que as soluções de cartão, de meio de pagamento, ela tende a crescer muito nessa parte do cardless. Então, o Google, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países que eles implementaram o pagamento via QR Code, né? Sim. Porque muitos celulares, muitos dispositivos Android, por exemplo, no Brasil não tem a tecnologia NFC. Então, eles implementaram isso no Brasil e aí o usuário, na adquirência, ele paga com QR Code, né? Então, isso também é bem legal e tende a crescer. Cada vez mais as pessoas vão usar o cardless, né? Entra também a tese de sustentabilidade, para você não ficar emitindo plástico, para pagar um cartão que o usuário vai usar uma vez só. E aí a gente tem linhas de receita dentro da nossa estrutura que comportam. Quanto mais volume, mais eficiente a gente fica e melhor a gente vai atender esse mercado. E assim, de competição hoje, é difícil ter algum player que compete com a gente quando a gente reposicionou a Hub. E são ultra nichados, assim. Vocês ultra são especialista em pagamento de premiação e incentivo. E aí, obviamente, eu prefiro que as agências menores, as empresas de incentivo, façam atendimento, façam relacionamento e eu foque no core de tecnologia. E aí existem plataformas que já são parceiras nossas, que até pouco tempo atrás, de certa maneira, eram competidores, né? Eu sempre falo competidores, porque eu acho que assim como os meios de pagamento, esse mercado ele precisa se falar mais, ele precisa se unir mais, e a gente tem feito isso junto com a Ampro. Inclusive, um grande abraço aí para a Elo, para o pessoal da Ampro, que a gente é um grande parceiro, a gente fez um grande evento que foi a Ampro Awards, e no troféu a gente premiou como Hub4Pay, então foi a primeira iniciativa de posicionamento junto com os players, e hoje eu não vejo tanta concorrência. Então hoje existem algumas plataformas de catálogo de pontos, né, que trabalham ali. Então, por exemplo, a Incentive-me também, a gente tem feito um piloto ali com eles, com o Jansen. Então, é uma plataforma muito mais segmentada que tem outros
nuances ali de motor, de core, de estar na ponta, de escanear a nota fiscal, de fazer a apuração, de fazer a jornada, de fazer a roleta. E nosso é core em meio de pagamento para essa jornada. É infra, né? É infra. É uma infratech desse segmento. E é interessante porque quando a gente pega um cara que às vezes já opera no meio de pagamento, ele estaria criando mais uma divisão ali para lidar de uma forma muito pragmática com mais essa possibilidade. Mas esse é um diferencial, porque vocês vieram desse mercado, vocês conhecem pra caramba esse mercado, estão além das dores, então a ultra especialização de vocês acaba garantindo também uma posição muito diferenciada nesse mercado, né? Mas, pô, muito legal, Daniel. Foi show o papo, assim, já chegando no final, cara, assim, voou aqui o papo. Eu sempre deixo esse minuto final aqui para você dar sua consideração, eventualmente pode ser aí um institucional, qualquer coisa, ou olhando para a câmera, ou olhando para mim aqui, cara, fica à vontade. Não, perfeito. Pô, obrigado aí pelo convite, Brunão. Parabéns aí até pelo nicho também, né? Então, estamos batendo nos nichos. Eu acho que tem um amigo meu, né? O Felipe Spina da Maes, ele fala... o Paul Spina. O Spina é brotherzaço meu de 12 anos. Que demais. Já viajamos juntos, fomos pro Web Summit. E o que eu acho legal, né, que ele fala muito isso, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? É verdade. Então, a gente... A ideia é atender, obviamente, todo o Brasil com incentivo e premiação, mas tendo sempre o senso de comunidade, o senso de apoio junto com outras empresas, né? Eu acredito que ninguém ganha uma batalha sozinho, né? Então, empreender no Brasil não é tão fácil assim, né? Na verdade, não é nada fácil, né? E eu sempre falo que uma das minhas maiores teses é apreciar a jornada, né? Então, eu falo que eu tenho o privilégio de amar o que eu faço, então isso também é um ponto muito legal. E eu sempre estimulo, né, as pessoas a desenvolverem os seus projetos, a desenvolverem as suas iniciativas, sempre muito pensando no que você vai entregar de valor para a sociedade, né? Então, eu sempre falo que, na verdade, eu não sou o cara que gosta muito de vender muito produto, né? Mas eu gosto de trazer o que me incentiva, né, a fazer esses trabalhos, né, de ter empreendido, já estar empreendendo nessa jornada há bastante tempo, é justamente entregar valor, né? Então, quando a gente buscou essa dor no mercado de premiação, de incentivo, foi encontrar essa dor e distribuir isso com qualidade, né? Eu sofri muito quando teve alguns problemas ali do cartão, da acesso, quando mudou, teve muita dor no mercado e muitos outros players também sofreram. Então eu falei, cara, é nessas horas que vem a oportunidade de você desenvolver algo que pode mudar o mercado, que pode evoluir todo o ecossistema, né? Então, quero agradecer aí o convite, cara, falar que a gente está muito feliz aí com a empreitada, agradecer o meu time, na verdade, que é um time que está trabalhando agora nesse exato momento muito, porque final de ano é uma demanda bem alta. Então, e toda a comunidade que acredita e acreditou na Hub e que vem acreditando, e que a gente com certeza vai fazer bastante barulho aí em 2025. Então, é só agradecer mesmo, agradecer os clientes. A gente tem mais de 1.200 clientes hoje, grandes empresas. Os pequenos também super acreditaram, não conheciam nada de premiação, nada de incentivo. Muita gente para conhecer ainda. Muita gente para conhecer ainda. E é isso, cara. É basicamente crescer bastante. Minha tese para o futuro é retroalimentar. Então, eu já venho também analisando empresas para investir. Essa comunidade de startup é muito viciante. Essa comunidade é muito legal. Fiz muitos amigos, né, nessa jornada aí. E a minha tese no futuro é devolver isso para a comunidade. Então, para mim, cara, conhecimento, comunicação. Eu sempre fui um cara muito tímido. Então, hoje eu sou nada tímido, né? E sou muito feliz aí de poder reverberar isso e estar à frente de uma empresa tão legal aí, diferente no mercado. Sensacional. Parabéns pela tese. Eu acho que é um negócio novo. A gente sempre tenta trazer coisas novas aqui para nossa audiência. E você, que espero que tenha gostado. Muito papo interessante, muitas novidades aqui em relação a esse mercado, esse nicho. Se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e encaminhar esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Um forte abraço e até a próxima.